Ora, boa noite, irmãos. Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, ah, está rogando pela união na igreja, pois havia divisões em Coríntios. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Isto é, falem todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, porque havia divisões. E antes sejais inteiramente unidos. Por isso ele está rogando pela união na igreja, na mesma dispensão mental e no mesmo parecer. E por isso vemos aqui que ele estava a pedir para que os irmãos estivessem unidos, porque havia divisões entre eles, e para falarem todos a mesma coisa. Um bocadinho mais adiante, vê-se no versículo 23, ainda do primeiro capítulo, e explicou que a boa nova do que Cristo fez e disse, e estava a dizer, era uma loucura para uns e era um escândalo para outros. Vejamos então aqui no versículo 23, diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por isso, o que Jesus Cristo fez, ele vir e sofrer e acabar por morrer, e a pregação do que ele fez foi um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E falando acerca disso, então ele diz no versículo 28 e 29, está a dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo e para envergonhar os sábios. E aqui demonstra a sabedoria e o poder de Deus. Vejamos, por exemplo, então, ler o versículo 28 e 29, diz: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E por isso, aí vê-se ou demonstra a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E então, continuando falando acerca disso, no segundo capítulo, 1 Coríntios, segundo capítulo, versículo 11, ele diz então que para entendermos as coisas de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus, além do Espírito do homem no homem. Isso é o que lemos no versículo 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que é o Espírito do homem no homem? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E por isso vemos aqui o que Jesus Cristo pregou, o que Jesus Cristo fez, era uma loucura para os gregos, para os gentios, e um escândalo para os judeus. E ele está a explicar, então as coisas do mundo são loucas, porque a sabedoria de Deus é muito mais alta e o poder de Deus é muito mais alto do que as coisas humanas. Mas havia divisões em Coríntios. E isso quer dizer que eles não estavam a usar ou não estavam cheios do Espírito de Deus. Por isso é que havia divisões. Como lemos no versículo 14, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso estas pessoas não estavam repletas, digamos assim, do Espírito de Deus, e por isso essa era a causa de haver divisões na congregação de Coríntios. Depois, no capítulo 3, versículo 1, ele está a dizer que realmente eles eram carnais, ou digamos assim, crianças em Cristo e crianças em terem o Espírito de Deus, ainda estavam a crescer e estavam a atuar muito carnalmente. Vou ler então o versículo 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo.
Por isso ele está a dizer, vocês ainda são crianças, não estão maduras usando o Espírito de Deus. E depois diz assim, por isso é que há divisões. Vejam isso no versículo 3, 1 Coríntios 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas e dissensões, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E por isso havia divisões em Coríntios. E por isso ele está a dizer a eles, esforcem-se para estar unidos. E então, um bocadinho mais adiante, no versículo 10, Paulo está a dizer, cuidado, precisam de estar a trabalhar cuidadosamente para edificarem a Igreja de Deus, não para causar divisões. Vejam no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Isto é, vocês, membros da Igreja, neste caso especificamente falando aos Coríntios, cada um veja como está a edificar a Igreja de Deus. Agora, um bocadinho mais adiante, no versículo 14, ele então menciona que a obra de cada um, o que nós fazemos para edificar ou não edificar, ou causar divisão na igreja, vamos receber um galardão, ou vai haver um juízo, ou não vamos, ou vamos receber, digamos assim, um certo castigo. Por isso é que diz no versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra se queimar, ele sofrerá dano. E por isso vai haver um juízo. E por isso, vejam então no versículo 18 diz, ninguém se engane a si mesmo. Quer dizer, cuidado, não fique iludido. Porque diz adiante, porque se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, sim, se vocês pensam que são muito sábios, que sabem muita coisa, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo, realmente, é que é loucura. Depois ele continua, então, no capítulo 4, versículo 2, dizendo que nós, como ministros, é necessário sermos fiéis à palavra de Deus. Diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E por isso ele então enviou Timóteo, vemos aqui no versículo 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. E por isso enviou Timóteo para ensinar aos irmãos o caminho de Jesus Cristo, o caminho da vida. E com a intenção, ele enviou Timóteo com a intenção de haver um arrependimento, de haver uma mudança, e então ele perguntou no versículo 21 do capítulo 4, que é que vocês preferem? Preferem que eu venha a vocês com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? Como é que querem que eu venha? Por isso ele estava a dizer, olha, por isso eu prefiro ir um bocadinho mais tarde, mas estou a mandar Timóteo primeiro para vos guiar no caminho, que é para que quando eu chegar aí, haja uma mudança e um arrependimento. O que de facto houve, como lemos na Epístola de 2 Coríntios. Ora, então, depois dele dar este género, digamos assim, de introdução, que havia divisões e que havia problemas e que era por causa de não estarem a usar o Espírito Santo, ainda serem crianças em Cristo, e estar a dizer a eles para terem cuidado como estão a edificar a igreja, e dizendo que então enviou Timóteo para os ensinar a ele. Então, Paulo começou a abordar problemas em Coríntios para resolverem vários assuntos antes dele ir lá. E por isso vemos nos capítulos 5 e 6 de 1 Coríntios que ele deu a sua decisão, ou digamos assim, o seu julgamento,
sobre uma situação específica de imoralidade sexual que havia em Coríntios. Então ele encorajou os irmãos a fazerem decisões, digamos assim, ou julgamentos de acordo com os caminhos de Deus. Isto é, julgamentos ou decisões piedosas ou segundo Deus, particularmente na igreja. E depois diz, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso ele abordou nos capítulos 5 e 6, acerca de uma situação específica de imoralidade sexual. Depois, no capítulo 7, ele abordou várias perguntas dos irmãos de Coríntios acerca do relacionamento piedoso, isto é, do relacionamento segundo Deus, entre um homem e uma mulher, em várias situações específicas. E foi aonde paramos no estudo prévio. Hoje, então, vamos continuar com 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, lemos aqui em capítulo 8, versículo 1, diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, isto é, acerca de carne oferecida aos ídolos. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ora, aqui está um ponto interessante, que dizemos, sabemos, reconhecemos que somos senhores do saber. Ele estava a falar, talvez, de uma maneira, digamos assim, um bocado cínica aos irmãos em Coríntios, porque vocês têm grande conhecimento, vocês são muito sábios, e por isso, vocês são senhores do saber. Mas cuidado, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E por isso ele estava referindo, acho eu, ao que eles pensavam acerca deles mesmos. Pensavam que eram muito sábios. Mas a pergunta que nós devemos fazer é que eram eles realmente maduros espiritualmente? Mas, além de fazermos a pergunta acerca deles, devemos fazer esta pergunta acerca de nós. Somos nós realmente maduros espiritualmente? Entre pessoas que supostamente, digamos assim, são cristãos, que estejam na Igreja de Deus ou em várias igrejas que têm ensinos muito semelhantes à Igreja de Deus, porque é que há estas divisões? Porque é que há estes desacordos? E por isso é uma pergunta muito importante para todos nós. E, aliás, é um aviso muito importante, porque o conhecimento incha, o conhecimento ensoberbece, é vão. Ou, noutras palavras, esse é o falso conhecimento. Esse é um falso conhecimento. Um conhecimento segundo o mundo. Um conhecimento do mundo. Não é o conhecimento de Deus. Porque a sabedoria de Deus é diferente. Isso lemos, por exemplo, em Tiago. Deixa-me cá ver aqui. Tiago, capítulo 4. Vejamos aqui em Tiago, capítulo 4. Ou, aliás, ao fim de Tiago, capítulo 3. Diz assim... Tiago capítulo 3, versículo 3, diz, quem entre vós é sábio, inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Mediante o condigno proceder as suas obras. Porque, versículo 14, diz assim, Tiago capítulo 3, pelo contrário, se tens em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, diz versículo 15, esta não é a sabedoria de Deus, que desce lá do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria lá de Deus, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E por isso é que depois, no capítulo 4, está a dizer porque é que há guerras e contendas que há entre vós. Entre vós, isto é, dentro da igreja. Porque é que há divisões dentro da igreja? E depois está a dizer, porque vocês têm inveja, estão a matar. Olha, quem está a matar dentro da igreja? Uau, bem, às vezes matamos porque dizemos coisas de uma maneira que não devíamos dizer e que vai machucar a outra pessoa. Precisamos ter cuidado com isso. E depois diz assim um bocadinho mais adiante, diz assim no versículo 6, que diz assim que o espírito que em nós habita tem ciúmes. Qual é o espírito que em nós habita? É o espírito do homem no homem. Nós temos o espírito do homem no homem, que está em nós. E esse é o espírito da natureza humana, da carnalidade. E temos que mudar para termos o espírito de Deus. Então, voltando então em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, onde diz o saber ensoberbece, mas o amor edifica, esse é o saber do mundo, a sabedoria do mundo. Não é a sabedoria lá do alto, não é a sabedoria em mansidão, não é a mansidão de sabedoria, é uma sabedoria inchada, soberba, mundana. E por isso, vemos aqui que a igreja em Coríntios era uma igreja muito imatura, digamos assim, espiritualmente. Por exemplo, vocês leem aí que havia pessoas que estavam bêbadas no culto da Páscoa. Imaginem estarem bêbadas no culto da Páscoa. Outros estavam a ter pecados sexuais na igreja. Sim, eles tinham muito, entre aspas, conhecimento, mas eram tão cegos e imaturos, quer dizer, eram tolos, eram inchados, tinham uma cegueira e engano, em vez de estarem a edificar, a construir, a tornar a igreja mais forte. Porquê? Por falta de amor. Por isso é que diz, ao fim do versículo 1, o saber ensoberbece. Isto é o saber mundano, do mundo. Mas o amor edifica. E por isso vemos que ele estava aí a falar a eles, no versículo 1, de uma maneira, digamos assim, cínica. Olha, vocês, reconhecemos que vocês são senhores do saber. Sim, são senhores do saber do mundo. Esse saber que é demónico. E por isso precisamos de nos arrepender e mudar para termos a mansidão de sabedoria que vem lá do alto. E continuando então a ler no versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, não pense que você sabe tudo. Se alguém julga com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Em outras palavras, Paulo está a dizer, vou mostrar que você não tem assim tanto conhecimento quanto você pensa. E depois diz no versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Por isso, amar a Deus estabelece as regras básicas do caminho de Deus, do caminho da vida. Esse é o ponto de início. Continuando então a ler no versículo 4 e 5. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Ora, então ele está agora a começar a falar deste assunto acerca de comida sacrificada a ídolos. Okay? Ora, um animal morto, na presença de uma estátua, sim, um animal morto, matar um animal na presença de uma estátua de algum deus pagão, vai contaminar a carne, ou, noutras palavras, vai
fazer com que a carne limpa fique imunda? Vai mudar a carne de limpa para imunda? Não, porque o ídolo não é nada. Seja lá o que for que o sacerdote pagão possa dizer, não vai mudar ou contaminar a carne, nem pode santificar. Por isso, uma carne oferecida perante um ídolo vai tornar essa carne imprópria para comer? Vai tornar essa a carne imunda? Não. Independente de quantas ideias ou conceitos deste mundo possa ter, ou de quantos deuses sejam falsos que existam, mas, ao fim de contas, não são deuses. São simplesmente demónios. E por isso é que diz, no tocante à comida, versículo 4, sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E por isso, só há um Deus. Só há Deus, o reino de Deus, a família de Deus. E por isso, os ídolos, esses demónios, não podem fazer nada, não podem alterar a carta. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, sim, chamam-se deuses, são pagãos, são deuses deste mundo, quer no céu ou na terra, ao fim de contas, são demónios. Como há muitos deuses e muitos senhores, sim, chamam deuses, sim, como há muitos deuses e senhores pagãos, por isso está a dar uma equalidade aqui à palavra. Há muitos deuses e muitos senhores, está a dar uma qualidade igual. Muitos deuses e muitos senhores, porque aí diz que se chamam deuses. Por isso está a dizer que sejam deuses e senhores, são ambos aqueles que se chamam deuses. E por isso só há um Deus, o verdadeiro Deus. Ora, sabemos em João, capítulo 10, versículo 30, João 10, versículo 30, João 10, versículo 30, lemos, eu e o Pai somos um. Sabemos que Jesus Cristo e o Pai são um. Ora, muitas pessoas olham para isto e dizem, então são só uma pessoa. Não, não é isso que está a dizer. Não é isso que está a dizer. Veja em João 17, versículo 3. João 17, versículo 3, que foi a oração de Jesus Cristo, depois da cerimónia da Páscoa da Nova Aliança, mas antes dele ser traído, lê-se aí na oração dele, que diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, Pai verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. São duas pessoas. Por isso só há um único Deus verdadeiro, o Pai, mas Jesus Cristo é também da família de Deus, porque os dois eram um, como lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 20, quando está a dizer que não está a rogar só pelos apóstolos, mas também por nós, e depois no versículo 21 diz, a fim de que todos nós sejamos um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, para que sejam um, para que eles sejam um em nós. Por isso aqui está a dizer que nós precisamos ser um, como Jesus Cristo e o Pai são um. E por isso quando está a falar que eles são um em unidade, como lê-se no versículo 23, aperfeiçoados na unidade. Ora, continuando então a ler em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, está aqui a dizer, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. O Pai é o Supremo, para quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. E por isso vemos aqui no contexto, por exemplo, no versículo 5
Ao fim do versículo 5 diz, como há muitos deuses e muitos senhores, e ao início do versículo 5 diz que se chamam deuses. Por isso está a ecoar deuses e senhores ao mesmo nível que é Deus, e por isso, embora sejam duas pessoas, um é o Deus Pai e o outro é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E os dois trabalham, são membros da família de Deus. Mas o ponto aqui importante é que Deus, o Pai, e o Filho, sob a instrução do Pai, é quem santifica ou não santifica a carne. Foi Deus o Pai que decidiu quais eram as carnes limpas e as carnes imundas. E o Filho, Jesus Cristo, sob a instrução do Pai, é que nos deu as instruções no Antigo Testamento, e hoje entendemos a mesma coisa, quais são as carnes limpas e quais são as carnes imundas. É Deus que santifica ou não santifica. Um demónio ou um ídolo ou uma estátua não faz nada à carne. Não torna a carne limpa ou a carne imunda. É só Deus é que pode santificar a carne. E por isso diz, e um só Senhor Jesus Cristo, aqui ao fim do versículo 6, pelo qual são todas as coisas. E nós também por ele. Pelo qual, isto é, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, Deus fez tudo pelo qual, por meio de Jesus Cristo. E por isso vê-se que os dois são um em intenção, em plano, em unidade, estão a trabalhar como uma unidade, em conjunto, e por isso tudo foi feito por meio de Jesus Cristo. Isso é o que lemos também em João, capítulo 1, versículo 3. João, capítulo 1, versículo 3. Em João, capítulo 1, versículo 3, lemos todas as coisas foram feitas por intermédio dele, isto é, do Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E falando do Verbo, sabemos muito bem que no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. E por isso está a falar de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E também em Efésios, capítulo 3, versículo 9, se vocês forem ler Efésios, capítulo 3, versículo 9, na Almeida Corrigida e Fiel, vejamos aqui, Efésios 3, versículo 9, Efésios 3, no versículo 9, que diz que tudo, o versículo 9 diz assim, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto, em que Deus, em que tudo, diz assim, tudo criou por meio de Jesus Cristo. Isto é que vemos na Almeida Corrigida e Fiel, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Assim também está na maioria das versões gregas. Por isso, Deus fez todas as coisas. Deus Pai fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, e lemos aqui, 15 e 16, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isto é, Jesus Cristo é a imagem do Pai invisível, e Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Isto é, o prototokos, isto é, o primogênito da vida humana para a vida espiritual, como vem, por exemplo, no versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Por isso aqui vê-se que ele é a imagem de Deus, também lê-se isso em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que Jesus Cristo está na expressa imagem de Deus Pai. E ele é o primogênito da vida humana
para a vida espiritual. Foi a primeira pessoa, o primeiro ser que veio de ser um homem humano para vir a ser um ser espiritual. Vemos também em Romanos 8, versículo 8, versículo 29, Romanos 8, versículo 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou a humanidade, os seres humanos, para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, à imagem do seu Filho. O plano de Deus é para nós sermos à imagem do seu Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Isto é, o primeiro que veio do homem para ser um ser espiritual, dentre os mortos, o primogênito dos mortos. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, voltando aí, onde acabamos de ler aqui mesmo, estávamos a ler, lemos o versículo 15, agora no versículo 16, diz assim: pois nele, isto é, Jesus Cristo, ou por ele, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas através de Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. E por isso lemos que Jesus Cristo é o Criador. Leia aqui. Todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado através de Jesus Cristo, através dele, para ele. Ele é o Criador e ele é a nossa meta, é o nosso propósito da sua obra. Porque para nós virmos a ser como ele é. Continuando então no versículo 17, primeiro de Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes, Jesus Cristo é antes de todas as coisas, isto é, ele existia antes de toda a criação, ou em outras palavras, Jesus Cristo é eterno, e diz assim, nele tudo subsiste. Isto é, ele é o preservador. Ele é o preservador e o governador de todas as coisas. Todas as coisas continuam a andar, a existir, como ele as fez. Ora, vejam também, por exemplo, continuando agora em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, estávamos aqui a falar que só Deus é que pode santificar, e também vemos aqui no versículo 4 que está a falar acerca de comida sacrificada a ídolos. Então, que género de comida é que sacrificavam aos ídolos? Ora, vejam em Atos, capítulo 14, versículo 13, Atos, capítulo 14, versículo 13, vemos que os sacerdotes pagãos, em Atos 14, versículo 13, dizem: o sacerdote de Júpiter, cujo templo está em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros. Touros. Isto eram animais limpos. Eles não estavam a sacrificar animais imundos. Por isso, aqueles animais que estavam a ser sacrificados pelos sacerdotes pagãos eram animais limpos, não eram animais imundos. E como vimos, só Deus
faz as carnes limpas ou imundas. Um ídolo não pode tornar as carnes limpas em imundas. E por isso, vemos aqui que está falando que o que eles estavam a oferecer aos ídolos eram touros, eram carnes limpas. E que esses ídolos, esses deuses falsos, esses demónios, eram e são incapazes de fazer a carne limpa ou de tornar a carne limpa em carne imunda. Ora, por causa disso, um cristão experiente e maduro, a quem se pergunte, você pode comer carne que foi oferecida a um ídolo? Esse cristão experiente diria, claro que posso, pois é carne limpa, não é carne imunda. Deus santificou a carne, é carne limpa. A carne não fica imunda pela forma como foi morta, nem se for morta perante uma estátua ou perante um ídolo pagão. Continuando então a ler no versículo 7. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Entretanto, não há este conhecimento em todos. Em outras palavras, nem todas as pessoas estão a entender deste modo. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, porque tinham vindo do mundo pagão e tinham esta familiaridade e porque eram novos cristãos na igreja, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ok, por exemplo, vamos aqui. Há uma pessoa nova que vem para a fé. Então essa pessoa nova que vem para a fé pensa que, olha, isto foi oferecido a um ídolo e por isso está contaminado, não posso comer. E então, Paulo está aqui a dizer no versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns ainda têm um problema na consciência. A consciência. E por isso, como todos não entendem deste modo, Paulo está aqui a dizer, em amor para com estes novos cristãos, é necessário, ou temos que fazer certas concessões por causa da consciência dessas pessoas. Especialmente se essa pessoa for nova na fé. Assim vemos que não é uma questão, digamos assim, bem clara entre preto e branco, mas é uma questão que, sim, podemos comer carne limpa. Aquela carne é carne limpa. Mas quando há pessoas novas na fé e a consciência dessas pessoas tenha sido treinada, como diz assim, da familiaridade, tenha sido treinada, que o que fosse oferecido a um ídolo não deviam de comer, e se acreditavam nisso, e então estávamos a forçar a eles para comer, ele diz assim, não é bom contaminar ou destruir uma consciência, ou qualquer consciência. Por isso, se você acredita ou pensa que algo está incorreto, e mesmo assim você vai fazer o que pensa que é incorreto, que é errado, então você está a contaminar a consciência, a sua ou dessa pessoa. E isso não é bom. Não é bom. Por isso é que diz, a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é bom contaminar. Ora, o reino de Deus, irmãos, não é carne e bebida. Um ídolo não é nada. Vejam no versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comermos. O reino de Deus não é carne e bebida. Às vezes temos que desistir daquilo que temos direito, isto é,
não podemos simplesmente exigir os meus direitos. Temos que ter consideração para não ofendermos ou não causarmos escândalo a outros. Ora, é difícil comparar isto com casos na nossa sociedade hoje em dia, mas vou tentar. Por exemplo, vou usar o exemplo de bebidas alcoólicas, falando acerca do consumo de bebidas alcoólicas. Se há uma pessoa na igreja que pensa que beber álcool é pecado, e sabemos que não é, porque veja um exemplo da Páscoa, bebemos o vinho, que é vinho, e também vemos o exemplo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, vejamos aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que Paulo disse: não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho, isto é, Paulo dizer a Timóteo, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Paulo estava a encorajar Timóteo a tomar um bocadinho de vinho, um pouco de vinho, por causa dos problemas que ele tinha, e seria bom para ele. Ora, aí vê-se que bebidas alcoólicas não são um pecado, desde que seja com moderação, e por isso há uma certa benção se uma pessoa não tem um problema que não possa beber, por exemplo, um problema de uma fraqueza ou um problema de saúde que seja alcoólico. E por isso, repetindo isto, bebidas alcoólicas podem ser uma benção desde que seja com moderação, em moderação, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Por exemplo, eu bebo um copinho de vinho de vez em quando, raramente, mas bebo. Mas é raro e é só um saborzinho e pronto, já chega. Mas algumas pessoas, mesmo esse só bocadinho, pode ser um problema, porque se a pessoa tem uma história de ser alcoólica, isso então tornou-se numa doença e não deve de beber nada, porque senão vai, digamos assim, disparar um problema. Outros têm certas dificuldades simplesmente por causa de uma fraqueza da maneira que pensam. Às vezes pode ser até um problema de saúde, do fígado, e por isso pode ser um problema físico, a pessoa não pode beber. Ora, se você tem conhecimento que o seu irmão tem um problema com o álcool, e então você está a dizer a esse irmão, olha, beba, 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 então isso não é um ato de amor. Ou, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma fraqueza, que se estamos a beber à frente dele, e ele então acaba por beber, e porque é alcoólico, isso vai disparar ou causar um problema enorme, então é melhor não bebermos à frente desse irmão. Isso é um ato de amor e carinho por esse irmão. E por isso essa, digamos assim, é uma analogia semelhante ao problema que estava a acontecer com eles acerca de carnes imundas. Continuando então a ler agora no versículo 9. Vede, porém, que esta liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Nem todo mundo é tão forte como você. Ora, por isso, não esteja a exigir o seu direito de beber ou de comer carne imunda. Por exemplo, olha, eu tenho o direito de beber e se esta pessoa é fraca ou não é fraca, isso é problema dele, eu vou beber à frente dele e vou causar um escândalo. Não, isso não é amor. Não esteja a abusar o seu direito. Nesse caso, você estaria a pecar contra o seu irmão se está a exigir a sua vontade no seu irmão e dizer, olha, eu bebo, por isso tu podes beber, bebe, bebe. Não, então você está a se tornar uma pedra de tropeço. Todas as pessoas têm, digamos assim, histórias ou juventude ou situações diferentes ou experiências diferentes na vida. Nem todos estão, por exemplo,
à mesma grau ou estágio de compreensão das coisas de Deus, especialmente se algumas pessoas são novas na fé, precisamos ter cuidado com eles em amor. Precisamos ser carinhosos com eles. Dê-lhes a oportunidade de desenvolver o mesmo conhecimento que você tem. Com o tempo, se é simplesmente uma questão de aprenderem, vão aprender. Mas, sim, se é uma questão de saúde, isso é outro problema, outra situação. Mas se é uma situação de aprenderem, dê-lhes tempo para aprenderem. Versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo do índolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Por exemplo, se alguém está a ver você, por quê? Porque você foi a uma atividade, por exemplo, na sua empresa, houve uma atividade e uma convivência com, por exemplo, os colegas do trabalho e, por exemplo, nessa atividade alugaram, por exemplo, um salão, que, por exemplo, seria uma igreja pagã, e então estavam a servir lá, por exemplo, uma churrasqueira. E você sabia que essa carne tinha sido oferecida a um ídolo, porque era desse grupo, que a carne foi comprada desse grupo, ou dessa loja que vendiam carne que tinha sido oferecida a ídolos, porque você talvez soubesse isso. Mas vemos aí que é um novo cristão na fé, passa por aí e vê você, e vai pensar que você está pecando. Vai pensar, olha, o que ele está a fazer está pecando. Olha, veja aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, e vou ler da Almeida Revista e Corrigida, e que é a mesma coisa na Almeida Corrigida e Fiel, que diz, abstendo-vos de toda aparência do mal. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Okay? Por isso, não está a dizer só de tudo que é mal, mas da aparência do mal. Por exemplo, nós como ministros não vamos fazer uma coisa que dê uma aparência de mal. Vou dar um exemplo aqui. Nós como ministros, se formos visitar uma dama, não vamos visitar sozinhos essa dama na casa dela, porque isso vai dar uma aparência de mal. Então, se eu for visitar essa dama, vou com a minha esposa. Ora, se eu não puder ir com a minha esposa, vou então convidar essa senhora a ir a um local público, por exemplo, um café público, e então eu vou encontrar com ela ao público, para falar com ela ao público, não em privado ou em particular, para não causar uma aparência do mal. Esse é o exemplo aqui. E agora, falando aqui, voltando então aqui a 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, estava esta pessoa aqui a fazer uma atividade que um cristão novo vê você na fé e então vai causar um escândalo, ou vai causar essa pessoa a dizer, olha, então eu posso fazer isso, e essa pessoa pensando que está a pecar, mas vai fazer isso sem o entendimento. E por isso aí é o perigo, é o cuidado. Esse novo cristão não entende essa distinção que eu expliquei acerca de que ídolos não fazem a carne limpa em imunda, e esse novo cristão vai pensar que você está, digamos assim, adorando um Deus pagão. E por isso evite fazer isso à frente
de uma pessoa que seja fraca ou nova, ou que tenha essa consciência que ainda não foi treinada no caminho de Deus. Por isso é preciso ter cuidado não estar a contaminar a consciência dessa pessoa. Por quê? Porque então, se essa pessoa que pensa que, olha, que é pecado, mas essa pessoa então vai comer, essa pessoa vai contaminar a sua própria consciência. Isso é o que se lê aqui no versículo 10. Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificadas a ídolos, porque então essa pessoa vai fazer coisas contra a consciência dele próprio ou dela própria. E isso é preciso ter cuidado. O versículo 11. E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Perdão, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso temos que negar um pouco a nós mesmos, em circunstâncias como estas, para não estar a causar um erro, porque estamos a afetar negativamente a consciência de um irmão, então estamos a pecar perante Cristo. Continuando então a ler aqui no versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a teu irmão, nunca mais, a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. E assim, qual é o maior erro? Negar os meus direitos ou ofender o meu irmão? É claro, eu prefiro negar os meus direitos do que estar a ofender o meu irmão. E por isso é que Paulo disse, se eu vou ofender ou vou escandalizar o meu irmão, é melhor eu não comer carne à frente deles. É melhor não comer carne. Vou negar o meu direito para não escandalizar, para não ofender o meu irmão. Ora, deveria esse irmão permanecer fraco sempre? Não, com o tempo ele vai ser ensinado, vai aprender com gentileza e carinho, porque a consciência dele precisa de, com o tempo, com gentileza e carinho, ser treinada no caminho de Deus. E por isso leva tempo, leva tempo. Com umas pessoas leva mais tempo do que com outras pessoas. Mas todos devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo sem sermos forçados. Quer dizer, tens que aprender imediatamente. Isso temos que dar a ele um bocadinho de tempo. No entanto, se a pessoa tem um problema, como por exemplo, no exemplo que eu dei de álcool, que essa pessoa é um alcoólatra, então tente não servir vinho na frente dessa pessoa. Mas quando é o caso de uma nova pessoa na fé, isso é uma situação diferente. E então, ao longo do tempo, ele vai crescer no conhecimento. Isto é, usando a mansidão da sabedoria.